Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, por favor. Eu quero te pedir para ouvir-me atentamente sobre essa mensagem, porque ela depois se transformará numa série de outras mensagens que a gente vai estar publicando. Mas eu quero tomar como base João capítulo 8, uma passagem, na verdade serão 2 versículos, eu vou ler um no início e outro no final da mensagem. E ela começa no versículo 32. Veja o que Jesus diz, capítulo 8, versículo 32. Para os leitores da Bíblia, esse é um texto muito conhecido. O que disse o nosso Senhor Jesus? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu quero dar ênfase a essa parte final. E a verdade vos libertará. Ouça-me, não feche sua Bíblia. Essa é uma das passagens que revela o discurso de Jesus a um povo religioso chamado judeus. Filhos de Abraão, descendentes de Abraão, debaixo de promessa. Jesus começa a discursar para eles e dizer: vocês precisam conhecer a verdade. Sim, mas para quê? Para serem livres. E até o fato de conhecer a verdade, eles não reagiram ao contrário. Mas quando Jesus disse para serem livres, eles não conseguiram entender. Logo retrucaram com a seguinte resposta: como ser livre? Se nós não somos prisioneiros, nunca estivemos presos, não somos cativos, somos descendentes de Abraão, somos uma nação livre, somos o povo livre. Como você diz, sejam libertos, se nós não somos prisioneiros? E é baseado nesse diálogo que eu quero dirigir a minha mensagem com o seguinte tema: prisioneiros de si próprio. Porque muitas das vezes nós somos prisioneiros do mundo, prisioneiros das coisas dessa vida. Outras vezes somos prisioneiros de Satanás, das suas ações, dos seus ardis. Mas a pior de todas as prisões são aquelas que nos aprisionam dentro de nós. Prisões internas, prisões que são frutos de coisas que carregamos no nosso coração. E essa mensagem, que tem sido fruto de reflexões há alguns dias, me faz pensar quantas pessoas estão à semelhança dos judeus. Eu não sou prisioneiro, eu não sou cativo, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão, eu tenho uma Bíblia, eu amo a Deus, eu faço minhas orações. Esse era o retrato de João 8. Os judeus estão dizendo: somos religiosos, somos filhos de Abraão. No trocar de palavras, eles estavam dizendo: eu vou para a igreja, eu já sou crente, eu já amo Jesus, faço tudo direitinho. Prisioneiro de quê? E é sobre essa perspectiva que eu quero te convidar a pensar em algumas histórias da Bíblia, para você ver aonde você se identifica, porque todos nós, ouça a colocação do verbo, criamos cadeias e correntes espirituais que nos aprisionam internamente. E essas prisões vão muito além do que apenas o ato de nos empurrar a fazer o que não queremos. Elas às vezes são resultado de coisas que nós já fizemos. E quando eu falo isso, eu tenho em mente algumas coisas da Bíblia, e hoje eu quero pontuar 2 personagens considerados como patriarcas. Eu estou falando de um homem chamado Jacó. Quem é Jacó? Sua história se permeia no livro de Gênesis, do capítulo 26 adiante. E lá começamos a ouvir a história de um menino que é resposta de oração. Sua mãe não podia dar à luz e ela orou, pedindo que o Senhor lhe desse a alegria da maternidade. 2 filhos nasceram no seu ventre. São gêmeos. E esses meninos vieram ao mundo e eles são amados por seu pai, são amados por sua mãe, são amados por essa família. Só que Esaú tem uma bênção que Jacó não tem. Esaú ganha o direito da primogenitura. E na cultura judaica isso era uma porção dupla da herança. Quando dividisse a herança, ele ganhava uma parte a mais. E agora Jacó queria isto para si. E querendo isso a todo custo, Jacó começa a tomar escolhas erradas. Ele começa a enganar o seu irmão, se aproveitando da fraqueza de um dia quando vinha do campo cansado, com fome, ele apropria-se do direito da primogenitura. E não bastasse ter se aproveitado da fragilidade do seu irmão, se aproveita da cegueira do seu pai e agora engana o seu pai para roubar a bênção que agora é dada ao seu irmão. De modo, a vida de Jacó foi um tramar de coisas enganosas. Enganou o seu irmão, enganou o seu pai. Ele vivia de engano a engano. E se não bastasse enganar pessoas, Jacó é tão, como diz o filme, que ele agora quer enganar o próprio Deus. Fugindo de casa por conta das suas escolhas erradas, ele tem um sonho. E ele acorda dizendo: Deus está nesse lugar, porque ele sonhou o céu aberto, uma escada que vai da terra ao céu.
e ele vê o Senhor no alto dessa escada, e ele acorda dizendo: este lugar onde eu tive um sonho, esta pedra que era meu travesseiro, eu vou ungir, e aqui será uma casa de Deus, e eu servirei ao Senhor, eu andarei com Deus. Jacó estava soltando palavras ao vento, ele estava querendo enganar o próprio Deus, porque ele não honra aquilo que ele diz, e 20 anos se passam. Jacó vai para as terras de Labão, lá ele prospera, lá ele casa, lá ele vivencia tudo. Só que Jacó é prisioneiro das escolhas que um dia fez, é prisioneiro das escolhas erradas, e mesmo a casa dando certo, mesmo casado, mesmo sendo pai de 13 filhos, mesmo tendo um grande rebanho, algo aprisionava Jacó, e todas as vezes que alguma coisa acontecia, essa lembrança lhe permeava o coração. Ele agora vai casar, e sua esposa lhe engana. No direito de casar com Raquel, lhe é passado Lia, e agora enganado, vem a lembrança: eu estou apenas colhendo o que eu plantei. Depois, trabalhando, o seu sogro muda o salário dele 10 vezes, está sendo de novo enganado, mas ele não para, ele prossegue como que tentando levar nos peitos, carregar nas costas e não se importar com mais nada, até que um dia, cansado disso, ele foge dali, ele sai da casa de Labão, e ele para num vale. Ele para nesse vale e começa a pensar sobre o que foi a vida dele. Saiu de casa com apenas um cajado na mão, volta com um rebanho, saiu sozinho, tem uma família, tudo deu certo, mas dentro dele algo estava errado. Ele carregava um mal de enganação, de ser conhecido por um homem que enganou o seu irmão, enganou o seu pai, enganou o próprio Deus. E é nesse vale, chamado Vale de Jaboque, que ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele pede aquilo que é o começo de toda a sua história. Ele diz: me abençoe. Lembra que foi assim que começou a vida dele? Ele queria a bênção que era de Jacó, que era de Esaú. Ele queria as coisas que pertenciam ao seu irmão, e mesmo as tendo, não se sente realizado, porque você não se sente preenchido com coisas, não são coisas que preenchem o coração. E Jacó agora diz para Deus: me abençoe. E quando ele diz isso, acredito eu, no seu íntimo, ele está pensando em tudo que passou há mais de 20 anos atrás, tudo que ele construiu a vida toda, querendo uma bênção da primogenitura, não lhe levar a lugar nenhum, porque mesmo tendo tudo, a primogenitura, a bênção da primogenitura, uma família, ele ainda se sente vazio por dentro. E é quando Deus o confronta lhe perguntando pelo nome: qual o seu nome? Parece uma pergunta muito simples para nós que somos leitores, mas perguntar um nome na cultura judaica é perguntar qual é a sua característica, qual é o seu caráter, porque na cultura judaica o nome é dado para dizer quem era aquele menino. É só você ler a história de Jacó. Seu nome significa aquele que se apropria das coisas dos outros, aquele que usurpa, aquele que engana. E quando Deus pergunta qual o seu nome, Deus está indo no encontro de uma prisão que estava lá no íntimo, escondida e camuflada, que só ele sabia. Era como se Deus estivesse dizendo: pode ninguém saber, pode você ter fugido do seu irmão, pode você ter fugido do seu pai, pode você ter enganado os seus filhos, não contado para ninguém, mas eu sei quem você é. Qual o seu nome? E dizer o nome para Deus era admitir as cadeias que lhe prendiam, era admitir dizendo: eu sou Jacó, eu sou o enganador que enganou a tantos, eu sou aquele que fugiu de casa porque enganou, eu sou. Numa linguagem portuguesa ele estava dizendo: eu sou o enganador. Deus precisava trabalhar em Jacó as prisões que ele não queria admitir que tinha, mas que lhe aprisionava e não lhe deixava ir para lugar nenhum. Isso o carregou durante anos, prisioneiro das escolhas erradas que fez. E o que é pior do que cometer os erros é o orgulho de não admiti-los. Porque quando nós lemos a história de Sansão, percebemos que as cordas que prenderam Sansão não eram as cordas dos filisteus, era a corda do seu próprio orgulho, de não admitir que mesmo que as coisas estivessem dando certo, ele estava errado. Mesmo que as coisas não estivessem saindo, que as coisas estivessem tudo saindo como ele planejou, vencendo os inimigos, prevalecendo, sendo um campeão forte, no íntimo haviam coisas erradas, e ele não quis ouvir seu pai, ele não quis ouvir sua mãe, e acabou no colo de filisteus que eram inimigos seus, e agora seu final de vida é em volta de um moinho, preso, cego com cabelo cortado, empurrando o moinho e sendo motivo de zombarias.
Aquelas cordas não eram filisteias, aquelas cordas eram prisões que o aprisionaram lá atrás, porque quando nós pecamos, o pecado é como corda que nos aprisionam. E muitos de nós estamos dentro da igreja, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas somos prisioneiros de coisas que fizemos lá atrás, somos prisioneiros das nossas falhas, das nossas coisas, e ficamos volta e meia, camuflando-as, escondendo-as, colocando debaixo do tapete aquela sujeira que uma hora ou outra vem à tona. Falando de patriarca, nós encontramos logo depois de Jacó, um dos seus filhos por nome José. E este não é prisioneiro das escolhas erradas, é prisioneiro de coisas que fizeram com ele. Porque se Jacó é prisioneiro das coisas que ele fez, José é prisioneiro das coisas que sentiu, que foi alvo, que se tornou a vítima. Você conhece a história de José? José é o garoto que foi enganado, é o garoto que foi traído, é o garoto que foi abandonado, vendido como escravo, acusado injustamente e ainda esquecido por aqueles moços pelo qual ele se dedicou a ajudar. A vida de José é uma vida de dores. Quase 17 anos acontece seu primeiro momento em que ele é levado de casa para ser vendido, e seus irmãos o tratam como ninguém mais do que um escravo. E agora, como escravo, ele é levado de um lado para o outro, e a vida de José caminha 13 anos, dos 17 aos 30, porque aos 30 ele é nomeado governador. São 13 anos de agruras, de lembrar de casa e não poder voltar para lá porque perdeu o direito de ir e vir, de lembrar dos seus irmãos, e junto com as lembranças dos nomes, do sorriso sarcástico, quando o viram dentro de uma cova e zombavam dizendo: cadê você, sonhador? Saia daí e acreditaremos nos seus sonhos. Todas as vezes que via alguma coisa dando certo, seu coração se via apertado, porque na casa de Potifar, quando tudo estava dando certo, lhe acusam de um assédio que ele não cometeu, lhe acusam de tentar se apropriar da mulher do seu patrão, e agora José por isso está dentro de um calabouço, e sua vida é uma vida prisioneira de mágoas e feridas que os outros causaram, seus amigos, seu patrão, seus companheiros de cela. E José vive uma vida prisioneira de si próprio. Quantas vezes eu leio na história de José, que vai do capítulo 37 em diante de Gênesis, ele dizendo: eu sou hebreu, meu pai é Jacó, eu estou aqui como escravo, mas eu não sou. Era como que um grito desesperado para dizer: eu não queria estar aqui, circunstâncias me empurraram para isso, situações me trouxeram até aqui. José era prisioneiro de feridas que sangravam internamente, feridas que não saravam com remédio, feridas que lhe maltratavam. E enquanto ele vivia ferido, nada dava certo. Enquanto ele vivia carregando estas mágoas, ele só desceu da cova para a casa de Potifar, para o calabouço e para o mais profundo do esquecimento. Porque algumas prisões estão cercando o coração de sonhadores que não lhe deixa ver outra coisa a não ser dor. E José está assim, prisioneiro de si próprio, prisioneiro das suas feridas e das suas dores. E sabe quando a vida de José muda? Sabe quando a história de José vai mudar? Quando ele tem um filho. E quando ele tem um filho, ele chama seu filho pelo nome de Efraim. Se você não sabe, me permita te dizer, Efraim traduzido significa Deus me fez esquecer. E isso é suficiente para dizer para mim que Deus só mudou a história de José quando ele parou de se alimentar das feridas que os outros causaram, quando ele parou de trazer à memória essas coisas ruins. Era como se ele estivesse dizendo: eu não lembro mais com dor do engano que os meus irmãos, da traição dos meus irmãos, da acusação da mulher de Potifar, eu não lembro mais disso. E quando ele tem um filho, o nome que ele traz para o filho é: Deus me fez esquecer. E quando ele deixa essas feridas para trás, é como um pássaro livre de uma gaiola. E logo em seguida vem o seu segundo filho, por nome Manassés, que no português significa me fez prosperar. Porque ninguém prospera enquanto não deixa para trás feridas que lhe aprisionam. Ninguém vive sonhos enquanto vive os pesadelos do passado. Ninguém vai para frente enquanto estiver ancorado às mágoas e feridas. Mas ainda dói, mas ainda maltrata, eu ainda me lembro. Mas a decisão é sua, deixá-las sangrar até você morrer, ou tratar com elas.
ou aprender a conviver com estas coisas e olhar o outro lado. E é isso que José aprende, porque quando ele encontra com seus irmãos, e seus irmãos agora esperam a morte, ele diz: Deus me permitiu passar por isso, para que eu fosse salvador da vida de vocês. A visão mudou, a vida muda também. Quando você não mudar a sua visão, você vai continuar sendo prisioneiro das suas mágoas para sempre. Quantos de nós estamos na igreja, amamos Jesus, mas somos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas feridas? De que você é prisioneiro? Quais são as coisas que te aprisionam? A culpa? O medo do futuro? As dores do passado? O que te acusa? O que te aprisiona? O que está te maltratando? Talvez por conta dessas prisões você tenha se dado à compulsividade de compras, tem se dado à compulsividade do comer. Quando não é isso, você tem perdido o sono e tem vivido uma vida ansiosa e ansiosa e ansiosa. E essa mensagem vem justamente no caminho do lançamento desse livro e do mês de setembro, que é o mês em que se fala muito sobre depressão, porque muitas dessas doenças estão relacionadas a coisas que eu guardo aqui dentro, a situações que eu carrego dentro de mim. É a ferida que minha mãe causou, que o meu pai causou, meu pai que me abandonou, minha mulher que me traiu, o meu filho que não se tornou aquilo que eu queria, e eu começo a me prender a isto. É um sonho que não deu certo, é um plano que não fluiu, são falhas que eu cometi, e aí eu tenho uma decisão: ser prisioneiro delas, ou ouvir a voz de Jesus dizendo: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E aí você pergunta: pastor, eu quero ser livre, como fazer isso? O versículo 36 do mesmo texto que você acabou de ler comigo diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua liberdade depende de uma decisão sua, mas talvez você não esteja conseguindo. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu afundei tanto nos meus lamaçais, nas minhas correntes, que eu não consigo sair daí. Então ouça o que acontece no Novo Testamento com um homem chamado Pedro. Pedro está andando com Jesus sobre as águas, coisas que nenhum de nós fizemos, e ele está vivendo algo sobrenatural, tudo dando certo, ele está vendo Jesus da sua frente, coisa maravilhosa. De repente Pedro afunda, e no medo de morrer afogado, ele grita, e ele grita desesperado: Senhor, salva-me. Gritar para nós é o ato de chamar para o socorro quem está longe. Eu já me afoguei uma vez, e a gente grita para as pessoas que estão longe, ninguém grita para quem está perto. Eu não preciso gritar para alguém que está a 10, 20, 30 centímetros de mim, eu falo a quem está perto de mim, mas eu grito para quem está longe. E quando Pedro está afundando, ele grita, porque a sensação que Pedro tem é a mesma que você tem. Quando você se ver afundando, a sensação que você tem é que Deus está longe. E Pedro está gritando porque no seu íntimo ele está morrendo e sentindo Deus distante, e ele grita: salva-me. E qual é a resposta? O texto diz: e estendeu-lhe a mão e lhe trouxe à tona outra vez. Não se estende a mão quando se está longe, só se estende a mão quando se está perto. Jesus não correu ao encontro de Pedro, ele apenas estendeu a mão para dizer: eu não estou longe. Você pode achar que eu estou longe, mas eu estou bem pertinho de você. Ei, Deus está perto de você. Conhece suas feridas, conhece seu passado, conhece suas dores, seus traumas, seus medos, e Ele está perto para lhe estender a mão. Pastor, é só isso? É só chamar por Ele e pronto? O que parece só, na verdade é a parte mais difícil, porque quando eu chamo Jesus e digo: Senhor, trata com as minhas prisões, liberte-me de mim mesmo, eu preciso entender o que significa permitir ser por Ele tocado. Nos evangelhos, a história de um leproso, que se passa no capítulo 8 de Mateus, e ele está entrando na cidade, ele grita, clamando para que as pessoas saiam de perto dele,
Porque na cultura judaica, um leproso era considerado imundo, e se ele tocasse alguém, ele tornava imundo esse alguém também, e ele pagava com a sua própria vida, pelo ato de ter tocado pessoas. Então quando ele entrava na cidade, à procura de comida, à procura de alguma coisa, ele gritava para todo mundo: leproso, aqui vai um leproso, para que as pessoas se distanciassem numa distância segura, e ele não se tornasse vítima ou o causador da doença dos outros. E ele agora está gritando: leproso, leproso, leproso. Mas ninguém precisava ouvir isso muitas das vezes, bastava uma vez e as pessoas saíam. Mas ele insiste em gritar, porque ele olha e vê que alguém não correu, não saiu do caminho, não entrou numa casa próxima, não fugiu para mais distante. Esse alguém ficou parado onde estava. E ele grita mais forte, na expectativa de que talvez ele não esteja entendendo, talvez ele não esteja ouvindo. Então aquele homem fraco, pela doença que lhe acometia, ele grita dizendo: leproso, eu sou um leproso. E essa pessoa que está à sua frente era Jesus, o Filho de Deus, parado, esperando ele chegar. E quando chegou, esse homem viu que se tratava de um santo, prostrou-se e disse: Senhor, se tu quiseres, me limpe. Era simples. Jesus dizia assim: eu quero, seja livre, vá para casa. Ele fez isso com muita gente, mas olha o que Jesus faz: eu quero, e tocou nele. Tudo que aquele moço menos queria era ser, porque se Jesus toca nele, Jesus se torna imundo, e tornando-se imundo, aquele homem morreria por ter tornado alguém imundo, e esse alguém, o profeta, o Salvador. E quando Jesus vai estendendo a mão, a fração de segundo que vai das mãos até o tocar, muitas coisas passam na mente dele. Eu fico ou eu fujo, eu aceito ou não aceito. E se ele me tocar, eu posso ser curado, mas se ele me tocar, ele pode ficar imundo. E o conflito se passa dentro dele para pensar numa única coisa: aceitar ou não ser tocado. Você sabia que a parte mais difícil não é chamar para o socorro, é aceitar o tratamento que Deus faz conosco. Porque o tratamento de Deus nunca é camuflar a nossa dor, é tocar nela. O tratamento de Deus nunca é dizer: tudo bem, vem cá. E aí aquela sensação de autopiedade, uma situação de comiseração, dó. Ele toca naquilo que você esconde. Ele vai ao encontro do porão que você acobertou. Ele vai ao encontro da podridão que está escondido debaixo do tapete. O tocar de Jesus precisa ir lá na raiz do problema, porque Jesus não resolve a coisa de modo superficial, ele vai na profundeza da raiz dela. E quando você diz: Senhor, liberte-me de mim, você precisa estar ciente de que ser liberto de si é permitir ele tocar onde dói. Quais são as coisas que você esconde? Quais são as coisas que lhe prendem? Você está disposto para ser tocado por ele? Para aceitar ser tocado por ele? Ele tem uma mão estendida. Nunca a mão de Deus esteve longe que não pudesse alcançar você. Mas o seu coração está aberto o suficiente para se permitir ser tocado? Para se permitir por ele ser tocado? Se você se permite, você viverá o que disse o salmista: a minha alma escapou como de um laço do passarinheiro, o laço se quebrou e eu voei livre. Você não é livre porque vai a uma igreja, você não é livre porque tem uma Bíblia, você não é livre porque paga o seu dízimo. Você é livre quando permite Jesus tocar em você. Você pode estar sentado aí e ser prisioneiro de si mesmo, você pode estar me ouvindo e ser prisioneiro de si próprio, mas é impossível deixar ele tocar em você e continuar como está, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não me responda: você é livre? Você é livre? Essa é uma resposta sua, mas essa você pode me responder: você quer ser livre? Permite Jesus tocar em você? Aceita ele tratar com você? Pode doer,
mas no final vai valer a pena. Pode ser aquele metiolate que arde, mas no final sara. E quando a mamãe passava metiolate, ela fazia assim, ó. Ela soprava para doer menos. O Deus que trata, que quebra para fazer novo, fica do lado dizendo assim: eu estou pertinho para te ajudar na fraqueza, para te sustentar na tua dor. Deixa Jesus passar um metiolate em você.